Alô, alô você, estudante do meu lindo estado de Pernambuco. Esse é o Prepara Enem SSA, direto dos estúdios da ETEPAC para todo o estado de Pernambuco, na verdade para todo o Brasil, para o mundo inteiro. Chegamos na última semana, o Enem já está perto, eu já escuto os sinais, a batida do coração mais forte, mas ainda dá tempo daqueles ajustes finais, sobretudo porque hoje eu vou trazer uma aula super importante, não só para a prova de ciências humanas, mas principalmente para a sua redação. Pois é aquele tema de geografia, aquele tema de ciências humanas importantíssimo para o repertório sociocultural. Hoje a nossa aula é sobre globalização. Então pega já o link dessa aula, encaminha lá no grupo do Terceirão, encaminha para outros amigos que vão fazer Enem esse ano, porque é um assunto imperdível. Vamos comigo? Vamos começar essa aula analisando duas imagens. Essa primeira que eu quero mostrar para vocês, coloca aí na tela. Uma imagem muito emblemática, pode olhar bem direitinho. Ela foi reconstituída ali por computação, ficou colorida, ficou bonita, mas ela relembra ali um dos fatos mais importantes, um dos fatos mais relevantes da nossa história recente, a queda do Muro de Berlim. Isso aconteceu ali no final dos anos 80, início dos anos 90. Você vê ali quando as duas Alemanhas estavam ali à beira de um processo de reunificação. Um fato muito importante e marcante do final da Guerra Fria, da dissolução da União Soviética. E aí você vê na imagem a felicidade de um lado, os soldados do outro lado ali meio que sem saber o que fazer. E por que eu trouxe essa imagem logo de cara para a gente falar de um tema tão importante que é o tema globalização? Porque após a queda aí do Muro de Berlim, início ali dos anos 90, nós tivemos um grande avanço no campo da tecnologia, das comunicações, dos transportes. O capitalismo se consolidou como o principal sistema econômico do mundo e isso tudo contribuiu para a intensificação do processo de globalização. É bem parecido aí nessa mesma época, eu vou mostrar uma outra imagem, pode colocar aí na tela, uma imagem muito incrível também foi melhorada ali via computação. Você está vendo a inauguração da MEC Moscou. Pois é, gente, ainda na antiga União Soviética, ali nos anos 90. Vejam o anseio da população que vivia ali, desfrutava há algumas décadas do socialismo, pela novidade do capitalismo, pelas descobertas que esse novo modelo iria trazer para boa parte dessa população. Os livros de história, os historiadores como um todo, marcam esse período como o início da nova ordem mundial. Ou seja, a velha ordem bipolar da Guerra Fria, capitalismo de um lado, socialismo do outro, vai dar lugar a um mundo multipolar, mas comandado pela ideologia capitalista, influenciado sobretudo pelos Estados Unidos. E aí, neste modelo aí, a gente tem a consolidação do sistema capitalista. E isso é muito importante para a gente entender o processo de globalização. Então, se eu pudesse definir para vocês, aí na tela, o conceito de globalização de forma bem simples seria esse aí, ó. É um processo de integração mundial. Integração seria talvez uma outra palavra sinônima aí do processo de globalização, que marca a interdependência entre os países no plano comercial. Hoje em dia, dificilmente um país ele produz tudo que ele precisa, então ele vai sempre depender de produtos de outros países. No plano político, hoje os resultados políticos, uma ação política num país, ela repercute no mundo todo. Por exemplo, as eleições americanas desse ano, elas já estão sendo discutidas e o resultado das eleições vai trazer impacto para o mundo inteiro. Cultural, hoje em dia, cada vez mais consumimos produtos em grande escala, o mundo bebe o mesmo refrigerante, assiste os mesmos filmes, entre outras coisas. É um processo de integração também, interdependência social. Nós estamos meio que vivendo a partir de uma mesma ideologia, a ideologia do consumo, a ideologia do preço pelo capital e, sobretudo, financeiro. Hoje em dia nós temos o mundo interligado por operações financeiras, enfim.
Então, essa é a ideia do processo de globalização. Quando a gente fala em globalização, tem sempre algumas pessoas que consideramos assim referência no estudo dessa temática. E para a geografia, sem dúvida nenhuma, a grande referência está no maior geógrafo brasileiro, o Milton Santos. Ele já não está mais entre nós, mas Milton Santos trouxe várias ideias, abordou de uma forma incrível, fenomenal essa temática. Coloca aí na tela. Tem uma frase de Milton Santos que eu acho assim incrível. Ele define muito bem a globalização de uma forma simples, como ele sabia fazer em alguns momentos, quando ele coloca assim: antigamente as grandes nações mandavam seus exércitos conquistar territórios, e o nome disso era colonização. Hoje, as grandes nações mandam suas multinacionais conquistar mercados, e o nome disso é globalização. Perceba que na frase do Milton Santos, ele já associa a ideia de globalização a um processo de integração. Porque imaginem aí, quando as grandes navegações ocorreram, então vamos lá, o Brasil foi descoberto por Portugal, e aí começa aquele processo de troca comercial, de intercâmbio social, econômico, no processo de colonização. Então perceba que se a gente olhar por esse viés, por essa ótica, o processo de globalização ele é mais antigo do que a gente pensa, né? Ele começa ali junto com o capitalismo, naquela primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial, a expansão marítima comercial europeia, o mercantilismo. Então, já esse processo de integração ele já está ali dando seus primeiros passos. Mas, sobretudo, quando ele coloca, hoje as grandes nações mandam as suas multinacionais conquistarem mercados, e o nome disso é globalização. Se a gente percebe, no momento ali da nova ordem mundial, pós-Guerra Fria, a expansão das multinacionais para o mundo todo, ela se fortalece. Não que ela não estava acontecendo, mas agora ela não encontra mais empecilho. Antigamente a gente tinha um empecilho ali do dualismo, da disputa entre capitalismo e socialismo. Agora não, ela encontra mercados livres e as multinacionais elas ganham força e se espalham pelo mundo. Então é muito importante a gente entender isso aí. Não há um consenso por todos os pesquisadores a respeito de quando o processo de globalização surgiu. Alguns aceitam, como o próprio Milton Santos, que é um processo mais antigo, mas de fato todo mundo entende o seguinte: nos últimos anos, o processo de globalização ele vem se intensificando. E isso, sobretudo, pelos grandes avanços que ocorreram aí na história recente do mundo. Esse gráfico que está aparecendo aí na tela, na verdade esse infográfico, ele mostra um pouco dessa trajetória do capitalismo até o desenvolvimento das grandes tecnologias. Até poderia acrescentar aí a indústria 4.0, a quarta revolução industrial, que é a revolução aí da inteligência artificial, essa que nós estamos presenciando. Mas percebam que em todas essas fases o processo de integração entre economias, entre sociedades, entre países, ele já vem acontecendo, né? Com a expansão marítima comercial europeia, a própria colonização. Anos mais tarde, décadas mais tarde, com o surgimento da indústria, que mesmo inicialmente tendo sido um processo restrito à Inglaterra, mas em poucos anos se expande para outras áreas da Europa, levando até o acontecimento da segunda revolução industrial. E aí, entre ali o período da primeira, segunda guerra, ali, início do século XX, e a própria Guerra Fria, nós temos o desenvolvimento de várias tecnologias importantes para o avanço da comunicação, até a chegada da terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica. Ou seja, a globalização em cronologia, ela coincide com as etapas do processo capitalista. Isso é muito importante. Já apareceram em algumas edições do Enem. É importante você ter isso muito claro lá na sua cabeça. E aí eu vou trazer algumas características aqui importantes. Se você tiver com um caderno, um papelzinho aí na mão, faça algumas anotações importantes até para a gente usar como referência caso venha alguma temática na redação relativa a esse processo. Não que o tema vai ser processo de globalização ou algo desse tipo, mas perceba que qualquer tema ligado à tecnologia, o impacto das redes sociais, o impacto da internet, qualquer coisa ligado a essa temática,
perceba que tem relação com o processo de globalização. Então, vou trazer algumas características, coloca aí na tela, vamos me dividir aí na tela. O primeiro ponto que eu queria trazer ali, ó, aniquilamento da relação espaço-tempo. Inclusive, é um conceito de um geógrafo muito importante, atualmente ainda vivo, David Harvey, que ele fala essa ideia que o mundo globalizado, essa relação espaço-tempo, ela foi aniquilada, praticamente anulada. Eu vim agora no carro, vindo aqui para o estúdio gravar, e eu estava ouvindo notícias de um bombardeio que está acontecendo poucas horas antes ali no Oriente Médio. Estava acompanhando em tempo real uma notícia do outro lado do mundo. Então perceba que hoje a comunicação ela permite que os fatos eles sejam transmitidos em tempo real. E essas barreiras em relação à questão do espaço-tempo, elas ficaram para o passado, né? Hoje com a videochamada você consegue se comunicar, levar informação, notícias exatamente no tempo que ela ocorre. Estou muito feliz dessa ideia de David Harvey. E tudo isso acontece em razão do avanço em duas grandes áreas. O avanço dos transportes e o avanço das comunicações. Imaginem que as navegações no passado, elas duravam ali muito tempo, então a mercadoria para cruzar os oceanos, ela levava ali muito tempo. Imagine o impacto, por exemplo, do desenvolvimento dos containers. Hoje a gente tem navegação interoceânica, com navios cada vez mais capazes. Hoje a gente tem aviões mais modernos que conseguiram encurtar o tempo. Então isso é muito importante nesse processo de integração. Hoje você compra um produto qualquer lá da China e ele chega aí na sua casa em poucas semanas. Se você comparar esse processo aí há 6, 7, 8 anos atrás, essas encomendas elas demoravam muito para chegar na sua casa. Se a gente voltar um pouquinho a mais, há 30, 40, 50 anos atrás, as pessoas nem tinham essa oportunidade, né? Primeiro porque o transporte era muito caro para trazer mercadorias de muito longe para cá, para o Brasil. E segundo que você não tinha nem comunicação com o empreendedor, com o comerciante lá do outro lado, né? Hoje você pega seu celular e você consegue comprar, a notificação que você comprou já chega lá do outro lado do mundo e a sua mercadoria já começa a ser empacotada. Então é um processo muito ágil e logo ela já sai para um porto que vai dar segmento ali na questão logística. Então hoje está tudo muito mais rápido em razão dos avanços do transporte e da comunicação. Então a gente precisa ficar ciente que esses dois elementos eles foram fundamentais para esse mundo que nós vivemos hoje. Em consequência disso, nós também temos duas características importantes. A expansão das multinacionais e transnacionais, já citado aí em razão do próprio novo desenho da nova ordem mundial, com os países capitalistas ricos desenvolvidos comandando essa nova divisão internacional do trabalho. Mas, sobretudo, uma coisa que surgiu nesse meio termo, aí, nesse meio tempo, que é a questão da internacionalização do espaço. Hoje é cada vez mais comum você comprar produtos que pertencem a uma marca que pertence a um país, mas ele foi produzido em outro país. É muito comum isso, né? Você comprar lá uma roupa de uma marca esportiva americana, mas que a produção daquele produto veio lá da Índia, do Camboja, da Tailândia. Isso é a internacionalização do espaço. A indústria ela foi desconcentrada. Com que objetivo? A redução de custo, né? Imagine que produzir tênis numa fábrica montada nos Estados Unidos tem um custo geral assim de mão de obra, de tudo, de terreno, muito mais elevado do que uma indústria produzindo o mesmo produto no Laos, na Tailândia ou algo desse tipo. Então isso é uma característica aí do mundo globalizado. Além disso, uma outra característica, ou algo que não mudou muito, é a questão da mensagem capitalista de apelo ao consumo, né? Então, desde o final da Guerra Fria, que a mensagem é essa, vamos consumir. O consumismo se tornou meio que uma regra, meio que uma coisa, uma ordem para todo mundo, né? Então, é por isso que eu coloquei ali, sistema cultural que homogeneiza. Nós somos levados e induzidos a consumirem produtos. A mídia reforça isso, né? Consuma.
Então, o mundo todo acaba bebendo o mesmo refrigerante, dirigindo as mesmas marcas de carro e comprando as mesmas marcas de tênis, porque as grandes multinacionais, elas não se restringem apenas aos seus países. Elas conseguem levar essa ordem de consumo para o mundo todo. É óbvio que isso tem por trás ali a estratégia de marketing, o investimento em personalidades famosas, né? Aquele jogador que é patrocinado por marca tal, ele quer mandar uma mensagem, ele manda uma mensagem, use para que você seja algo parecido com esse jogador famoso, esse cantor famoso que vende uma marca qualquer. E ao mesmo tempo, se a ideia é vender, consuma, qual é a lógica dos produtos durarem para sempre? Então não dá, né? Se você comparar alguns produtos do passado com os produtos atuais, os produtos de hoje eles são feitos para durar menos. Seja por questões técnicas mesmo, eles vão quebrar mais rápido, seja porque vai ficar ultrapassado, né? Aquele celular que não instala mais uma atualização, é o aplicativo que não entra mais na versão do celular, obrigando você a mudar. Seja o carro que muda o desenho entre um ano e outro, ou o novo aparelho celular que traz uma nova função, dizendo que você está ultrapassado e que você precisa consumir mais. O nome disso, gente, é obsolescência. Obsolescência planejada é uma característica, digamos assim, a ordem do mundo globalizado. Vamos consumir e as empresas estão cada vez mais produzindo para o mundo todo e os produtos estão durando cada vez menos. Então veja quanta coisa é possível trazer de repertório cultural nesses temas que eu trouxe aqui para você. Eu lembro até de um grande filósofo, sociólogo francês, Jean Baudrillard, que ele diz que os objetos de consumo, eles têm mais, além do seu valor, o valor de uso. Por exemplo, se eu pego lá um celular, ele tem um valor de uso, eu posso usar ele para mandar mensagem, para falar, mas Jean Baudrillard fala do valor signo. Hoje nós compramos muito pelo que o produto vale no sentido do status, do que ele representa. É aquele relógio que vai te levar para uma outra classe social, é aquele carro que vai te colocar ali no meio de pessoas que vão lhe enxergar de outra forma. Então esse é o valor signo dos produtos. Tem tudo a ver com o consumismo e com a própria obsolescência planejada. Fique calmo, a prova do Enem está chegando, dê uma revisada e agora vamos fazer exercício. Fazer exercício nessas últimas semanas é super importante para te ajudar a fazer uma boa prova. Então fique com a gente que a próxima aula já vai ser resolução de questões. Um grande abraço para você, valeu, é Rocha!